Olá, bem-vindos a mais um apanhado da semana do Contraprova. Entre os dias 17 e 20 de julho, voltamos a percorrer a comunicação social portuguesa, mas também aquilo que ficou por dizer foi mal contado ou merecia outro enquadramento. Nesta semana, falamos de ciência, de jornalismo, de futebol, de pobreza, de comunicação social e até das pequenas escolhas de linguagem que revelam muito sobre a profissão. Começamos precisamente pela ciência. O Crivo da Verdade, do dia 17, incidiu sobre uma notícia do Público dedicada ao regresso do fenómeno El Niño. E, curiosamente, o problema não estava no texto da jornalista, que explicava o fenómeno de forma rigorosa e prudente. O problema estava numa pequena etiqueta editorial colocada por cima do artigo: aquecimento global. Uma simples classificação gráfica que acaba por induzir uma associação casual que o próprio texto nunca fazia. O El Niño é um fenómeno natural conhecido há séculos e não uma consequência direta das alterações climáticas. Uma única palavra foi suficiente para alterar a leitura de uma notícia que, de resto, estava bem construída. No Laus Prova desta semana, destacamos um excelente exemplo de reportagem do Observador sobre a chamada caça ao lixo provocada pelo sistema de devolução de embalagens Volta. Mais do que mostrar contentores revolvidos ou problemas de limpeza urbana, o trabalho conseguiu retratar algo bastante mais profundo. Trabalhadores, reformados e pessoas em situação precária que percorrem diariamente as ruas à procura de garrafas de plástico para conseguirem algum dinheiro extra. Um exemplo de jornalismo feito na rua, junto das pessoas. No sábado, regressou também a Aliança das Carteiras. Voltamos a reunir exemplos de conteúdos publicados na imprensa portuguesa resultantes de convites de empresas e entidades oficiais. Houve viagens patrocinadas à cidade onde nasceu o IKEA, conteúdos sobre os melhores vinhos de Lisboa, reportagens realizadas na Índia a convite do governo daquele país e até artigos comerciais apresentados com aparência jornalística. Um exercício que continua a recordar a importância da transparência perante os leitores. No domingo, a ata diurna abordou um tema aparentemente pequeno, mas revelador. Um artigo do Público serviu para refletir sobre a forma como alguns jornais continuam a olhar para projetos independentes. Uma simples expressão, confirmou o Público, aplicada a uma investigação originalmente publicada pelo Página 1, acabou por levantar uma questão interessante. Será que algumas redações continuam a assumir implicitamente que apenas determinados jornais conferem verdadeira legitimidade aos factos? Pequenos detalhes da linguagem que revelam culturas profissionais. Também no domingo, houve espaço para uma história bem diferente. Enquanto Espanha e Argentina disputavam o Mundial do Campeonato do Mundo, a final do Campeonato do Mundo, o Contraprova defendeu que o verdadeiro vencedor daquele Mundial já tinha sido encontrado muito antes. Chamava-se Vozinha, o guarda-redes de Cabo Verde, que passou de cerca de 50 mil seguidores para quase 30 milhões nas redes sociais. Tornou-se um fenómeno mundial, recebeu homenagens improváveis e conquistou o respeito de adeptos muito para lá dos resultados. Um daqueles casos em que o futebol produz histórias muito maiores do que qualquer troféu. Já a segunda-feira, no Alterações Mediáticas, analisámos a forma como a cobertura mediática sobre Luís Neves mudou em poucos meses. Quando o antigo diretor da Polícia Judiciária assumiu o Ministério da Administração Interna, era apresentado como uma escolha consensual e elogiado da esquerda à direita. Agora, perante as polémicas relacionadas com obras na sua propriedade, o tom das notícias alterou-se profundamente. Mais do que discutir o mérito de cada caso, interessou-nos mostrar como as narrativas mediáticas sobre uma figura pública podem mudar rapidamente conforme o contexto.
E terminamos a semana com um novo microscópio dedicado também à final do Campeonato do Mundo. Neste caso, uma notícia da SIC Radical, onde escreveu num título que Donald Trump quis ficar na fotografia final. Mas será possível demonstrar essa intenção apenas pelas imagens? Há um vídeo, o vídeo mostra claramente Donald Trump a permanecer alguns segundos no palco onde foi entregue a taça à equipa da Espanha. E mostra também o presidente da FIFA, Gianni Infantino, a encaminhá-lo para fora. Mas não permite saber por que razão é que Donald Trump ali permaneceu. Poderia tratar-se do protagonismo, mas também do desconhecimento do protocolo da FIFA, ou até da influência da própria cultura desportiva norte-americana, onde a presença do presidente em cerimónias de celebração é encarada de forma diferente da tradição europeia. O jornalismo deve descrever aquilo que consegue provar, não aquilo que lhe aparece apenas como provável. E assim, chegamos a mais um fim de semana. A um fim desta semana. São 7 novos trabalhos que foram apresentados, 7 formas diferentes de olhar para o jornalismo e para a atualidade. Porque, muitas vezes, o mais importante não é apenas aquilo que aconteceu, mas a forma como nos foi contado. Obrigado por nos acompanhar. Voltamos dentro de poucos dias com mais um apanhado da semana. Até lá.